Fala pessoal, certinho, belezinha? Bem-vindos a mais um vídeo e continuando nossos estudos sobre equações diferenciais ordinárias, né, as EDOs. Hoje nós vamos estudar um tipo específico de EDO, que é uma EDO linear de primeira ordem. Tá? A gente vai ver como é o modelo geral de uma EDO linear de primeira ordem e vai aprender a resolver essa EDO por um método chamado multiplicação pelo fator integrante. Tá bem? A gente vai aprender como que esse método funciona e, claro, fazer uns exemplos para auxiliar no entendimento do conteúdo, tá bem? Então, vamos para a lousa. Então vamos lá, pessoal. EDOs lineares de primeira ordem. Tá? Primeira ordem a gente estudou no vídeo passado que era uma EDO de primeira ordem, né? É quando eu tenho a derivada de ordem mais alta sendo a derivada de ordem 1. Tá? Então, é uma equação desse tipo. Y', a derivada de primeira ordem, mais uma função de x, p de x, vezes o y, sendo igual a uma função de x. Tá? Esse aqui é o modelo de uma EDO linear de primeira ordem. Tá? A gente vai sempre estudar EDOs lineares de primeira ordem, colocando ela dessa forma. Como é que a gente vai resolver essa EDO? Tá? Porque você lembra, no vídeo passado a gente fez umas EDOs muito simples, tá? Que é basicamente integrar a equação que você achava que era a função. Aqui não dá para fazer isso diretamente, né? A gente tem que fazer alguma coisa na equação para achar essa solução y. Tá? O método que a gente vai aprender é o método do fator integrante. O que é o fator integrante? O fator integrante, tá? Vou botar aqui do ladinho. Fator integrante é uma função de x sempre positiva. Tá? Eu vou chamar ela sempre de mi de x. Tá? X aqui é a variável independente, aqui y é uma função de x também. Né? Então, é uma função de x positiva que, quando eu multiplico pela EDO, ela vai me levar a uma outra equação, uma outra EDO, que vai me levar, por sua vez, à solução y como uma função de x. Então, como é que a gente vai fazer isso? A ideia é multiplicar esse fator integrante pela EDO. Se eu fizer isso, ó, fazer mi de x vezes y' mais mi de x p de x vezes y é igual a mi de x q de x. Então, multipliquei a EDO pelo fator integrante e me deu isso aqui. A ideia é você supor, né, identificar esse lado aqui, o membro esquerdo, como sendo uma derivada total de quem? Do fator integrante vezes a solução que eu quero. Tá bem? Então eu vou tentar achar, né, vou achar um mi de x. Quando eu multiplicar por aqui, esse lado esquerdo vai ter que ser igual a uma derivada total dessa função. A derivada total de mi de x vezes y é a derivada do produto. Né? Isso aqui a gente sabe que é o quem? Isso é a derivada, né, o primeiro vezes a derivada do segundo, mais a derivada do primeiro vezes o segundo. Certo? Se você olhar para cá, pegar esse lado aqui e olhar para cá, você vai identificar mi de x, y' está aqui, mais mi' vezes y. Mi' vezes y. Então a gente vai identificar esse par aqui, mi de x vezes p de x, como sendo a derivada do fator integrante. Tá? Essa é a ideia por enquanto. Então o que eu fiz até agora? Eu peguei uma função mi de x, que chamei de fator integrante, multipliquei pela EDO e supus que esse lado seja uma derivada total. Mi de x vezes y. A ideia é saber quem é esse mi de x a princípio. Tá? Então vamos lá. Olha, se mi de x vezes p de x é igual a mi', vamos escrever isso aqui, ó. Era, né, mi' de x é igual a mi... Opa, ainda não, peraí. É mi de x vezes p de x é igual a mi' de x, né? Eu posso rearranjar isso aqui escrevendo assim, né? P de x é igual a mi' de x dividido por mi de x. Eu passei o mi dividindo. Mi é sempre positivo, não é igual a zero nunca, né? Então tá aqui. Eu posso integrar os dois lados dessa equação aqui. Integrando os dois lados dessa equação, o que acontece? Por um lado,
eu vou ter a integral de p de x dx, né? Integral de p de x dx. Do outro lado, eu vou ter a integral de mi' de x sobre mi de x dx. Ou seja, a integral da derivada dividida pela função. Isso aqui a gente sabe quem é. Isso aqui é o logaritmo natural, o ln de mi de x. Tá bem? Então, olha só. Eu tenho o ln de mi de x sendo igual à integral de p de x. Se eu aplicar o exponencial de ambos os lados, a gente sabe que o exponencial do logaritmo é a própria função. Então eu vou descobrir que mi de x é igual ao exponencial de integral de p de x dx. Então aqui a gente tem uma forma explícita de quem é o fator integrante. Tá? Então olha só, eu tenho que pegar e descobrir quem é o p de x, que é o que está multiplicando o y, integrar, fazer e elevado a isso é o meu fator integrante. Tá? E presta atenção, olha que interessante. Ao saber que é um fator integrante, eu vou multiplicar ele por y, certo? Isso aqui tem que ser igual a isso aqui. Tudo bem? Então, olha só, eu já sei quem é mi, eu não sei quem é y, eu sei quem é mi e eu sei quem é q. Então, eu tenho agora uma equação, uma outra DO, vamos escrever aqui embaixo, olha só, tem uma outra DO, que vai ser, então, d dx de mi de x vezes y, sendo igual a mi de x vezes q de x. Ao resolver essa DO é simples de resolver, tá? Porque agora tem só uma derivada de um lado, aqui uma função, basta eu integrar os dois lados e isolar y para encontrar quem é a minha solução y. Tá? Então essa é a ideia. Se a gente resumir os passos, é o seguinte. Primeiro passo, qual é? Primeiro passo é eu encontrar o fator integrante, fazendo isso aqui, né? Identificando quem é o p de x, integrando, fazendo e elevado a essa integral e descobrir quem é o fator integrante. Segundo passo, eu multiplico a minha DO pelo fator integrante, tá? E identifico, verifico que esse lado aqui, esse lado aqui, que é essa derivada total, tem que ser igual a esse lado aqui de cima. O lado esquerdo tem que ser igual a essa derivada. Se for, beleza, tá tudo certo. Então o que eu faço? Como esses lados são iguais, eu vou igualar isso com isso e resolver essa DO. Tá? Essa DO aqui de baixo. Tá bem? Parece um pouco confuso? Vamos fazer um exemplo que vai ficar muito claro para vocês. Então vamos resolver o seguinte PVI. Tá? O que era o PVI? A gente falou também no vídeo passado, problema de valor inicial. Eu vou ter que achar a solução geral dessa DO e depois descobrir qual é a solução particular que satisfaz essa condição inicial. Tá? Que no caso y de 1 é igual a 2. Aqui eu deixei uma colinha para a gente lembrar. Tá? A EDO linear de primeira ordem tem que estar escrita dessa maneira. Y' mais p de x vezes y é igual a q de x. E o meu fator integrante mi de x é exponencial da integral de p de x dx. Então a primeira coisa é, vamos olhar para essa EDO e ver se ela está do jeitinho que eu quero. Ixi, não está. Por que não está? Não está porque o y' tem que estar sozinho aqui, né? Ele está multiplicado por x. Ah, se está multiplicado por x, eu vou dividir todo mundo por x. Vai reescrever essa EDO do jeito que eu quero, que é isso aqui. Então, se eu dividir por x, ou seja, supor x diferente de zero, eu vou dividir isso aqui, vai ficar dividido por x só o y', mais 2y sobre x, né? Vou botar assim, ó, tá? É igual a 4x² sobre x, ou 4x. Então essa DO aqui tá do jeitinho que eu quero. Y' mais alguma coisa em função de x vezes y, mais o q de x. Então, olha só que interessante, né? Aqui eu tenho meu p de x e aqui eu tenho meu q de x, né? Mas o que importa pra gente, então, é o p de x, é quem multiplica o y. Por que importa o p de x? Porque eu preciso dele para descobrir quem é o fator integrante. Então, vamos lá. Agora que eu estou com a minha DO do jeitinho que eu quero, do jeitinho que preciso colocar, eu posso fazer o primeiro passo, que é calcular o fator integrante. Então, primeiro, calculando o fator integrante. Mi de x é exponencial da integral de p de x. Então, a integral de 2 sobre x dx. A integral de 2 sobre x dx, quem é? É 2 vezes ln de x. Né?
Duas ln de x, 2 ln de x é ln de x ao quadrado. Exponencial de ln de x ao quadrado é x ao quadrado. Propriedade da função inversa. Se você não lembra, vamos se lembrar. Né? Exponencial do logaritmo. O logaritmo e o exponencial são o inverso do outro. Então, eu aplicar o logaritmo no exponencial, eu vou cancelar, mas só vai sobrar o x. Vai ter um x quadrado, 2x. Propriedade do logaritmo. 2 log de x é log de x ao quadrado. Esse 2 aqui sobe para o quadrado aqui em cima. Então fica exponencial de ln de x quadrado. Exponencial com ln cancela, porque são funções inversas, só sobra o x quadrado. Então, eu descobri que o meu fator integrante é x quadrado. Belezinha. Segundo passo, multiplicar o meu fator integrante pelo EDO. Então, segundo passo, vou multiplicar o fator integrante pelo EDO. O fator integrante é x quadrado, né? Então vai ficar x ao quadrado vezes y' mais 2 sobre x é de x quadrado, vai ficar 2x, né? Aqui eu vou cortar o quadrado com x de baixo. 2x vezes y é igual a 4x vezes x quadrado, 4x ao cubo. Tá? O segundo passo tinha um subpasso. Né? O primeiro passo era multiplicar a EDO pelo fator integrante. Depois seria verificar que esse lado aqui era igual à derivada de μ de x vezes y. Lembra? Ora, quem é a derivada de μ de x vezes y aqui? Ó? μ de x é x quadrado, né? Derivada de x quadrado vezes y é igual a quem? Derivada do primeiro, vamos botar assim, é primeiro vezes derivada do segundo, era isso, né? X quadrado vezes derivada de y, que é y', mais derivada do x quadrado, que é 2x, vezes y. Olha só, esse lado aqui, ó, é igual a esse lado aqui. O que resta pra gente? Resta, então, resolver essa EDO, né? Isso aqui tem que ser igual a isso aqui. Já que esses dois lados são iguais, né? 4x cubo tem que ser igual a derivada de x quadrado vezes y. Então, eu vou resolver a EDO, essa aqui, né? Dx quadrado, vou botar aqui embaixo, é o terceiro passo e final, é resolver a EDO né? ddx de x quadrado vezes y ser igual a 4x ao cubo. Isso aqui igual a isso aqui. Como é que eu resolvo isso? Integrando os dois lados, né? Esse lado aqui vai ser integrado à derivada. É a própria coisa, né? Teorema fundamental do cálculo, lembra? Se eu integrar a derivada, me dá a própria função. Tá, ela aqui. Isso aqui vai ser igual, então, a integral de 4x ao cubo dx, mais uma constante, que eu já integrei desse lado. Ora, essa integral aqui, 4x ao cubo, vai ser x a quarto sobre 4, dividido, né, vezes 4. Para cortar o 4 com 4, vai ficar simplesmente x a quarta mais uma constante. Então, eu tenho que x quadrado vezes y é igual a x a quarta mais c. Portanto, se eu dividir os dois lados por x quadrado, supondo x diferente de zero, então eu posso dividir, vai ficar quem? Vai ficar y é igual a x a quarta dividido por x quadrado mais c dividido por x quadrado. Ou c vezes x a menos 2, né? Essa aqui, então, é a solução geral dessa EDO aqui, ou dessa EDO aqui, né? Que é a mesma, a menos uma divisão por x. Mas eu não estou interessado na EDO em si, na solução geral dela. Eu estou interessado na solução particular que satisfaça essa condição inicial. Então, como é que eu resolvo o PVI? Eu pego a minha solução geral e calculo ela em 1 igual a 2 e verifico que vai ser a minha constante para esse caso, que C aqui é uma constante arbitrária, né? Tem uma solução geral. A solução particular é uma que tem uma constante particular, uma constante específica. Nós vamos então descobrir quem é essa constante. Então agora, resolvendo o PVI, que é a parte mais fácil, né, pessoal? Vai ser, para um lado, 2 é igual a y de 1, que é a condição inicial. Para o outro lado, y de 1 quem é? Eu vou botar x igual a 1. Vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, mais c sobre 1 ao quadrado, que é c. Né? Então, 2 é igual a 1 mais c. Ora, c só pode ser igual a 1. Certo? Porque 1 mais 1 é 2. Né? Passo 1 para cá, o valor negativo fica 2 menos 1, que é 1. Portanto, a solução do PVI é uma função y
igual a x quadrado mais c, com c igual a 1. Vai ficar mais 1 sobre x quadrado. Tá? Essa aqui é a solução da EDO, ou dessa aqui, que é a mesma divisão por x. E essa aqui é a solução do PVI, que composto por essa EDO e para essa condição inicial. Tá? Ou seja, essa aqui, lógico, né? Não preciso nem dizer aqui, mas vou colocar para x diferente de zero, que a gente supôs x diferente de zero desde o início. Ah, Dino, mas essa solução então não é tão geral assim, né? Porque eu estou supondo que x é diferente de zero. E se x for zero, qual seria a solução? Olha, se x for zero, olha só, vai ficar 0 vezes y', que é zero, mais 2y é igual a 4 vezes zero ao quadrado, que é zero. Então fica 2y é igual a zero. Aí y é zero. A solução y igual a zero a gente chama de solução trivial. Nunca é interessante para a gente a solução trivial, y igual a zero sempre. Tá? Inclusive ela nem satisfaz essa condição. Né? Então ela é uma solução específica dessa EDO aqui, para quando x é igual a zero, mas ela não serve para nada. Então, se supor x diferente de zero aqui, não tem problema, tá? Porque a gente vai chegar nesse caso aqui, por eu ter que dividir por x, para poder usar o método fator integrante, não tem problema, porque eu vou achar uma solução geral para todo x diferente de zero, mas como x é zero, a função é sempre zero, então não importa para a gente, tá? E depois, usando essa solução aqui geral do EDO, a gente resolve o PVI e encontra uma constante específica, que é 1 aqui nesse exemplo. Então, eu coloco 1 aqui no lugar do c, y é igual a x quadrado menos sobre x quadrado, para x diferente de zero é a solução desse PVI aqui. Tá? Interessante, né? Ah, esqueci de falar uma coisa, uma sugestão legal como de exercício. Um exercício simples, tá? Você pode verificar, você pode fazer isso sempre que você fizer resolver uma EDO ou um PVI, tá? Você pega a função que você encontrou como solução e consegue verificar se de fato ela é uma solução, se você não errou conta, esse tipo de coisa. Como é que você faz isso? Se tirar a prova real, o pessoal costuma falar, né? É fazer o quê? Pegar esse y aqui e colocar na equação de novo. Ah, tem y'. Beleza, deriva y aqui, coloca no y', pega o y, coloca aqui e verifica que esse produto aqui, xy' mais 2y, vai dar 4x². Se der, você acertou. Se não der, tem alguma coisa errada. Ou na sua conta ou na sua verificação. Tá legal? É um costume legal, né? De poder verificar se a gente acertou a conta ou não. Então, pessoal, por hoje é isso, tá? A ideia era fazer um vídeo mais curto, ele ficou um pouquinho mais curto do que os outros que eu fiz ultimamente. Então a ideia era a gente entender o que era uma EDO linear de primeira ordem, entender um método de resolução de uma EDO linear de primeira ordem, que no caso foi o método do fator integrante. Tá? Ele no começo parecia complicado, mas com o exemplo eu espero ter ficado um pouco mais claro. E sempre uma recomendação interessante é refaça o exemplo que eu fiz aqui sem olhar a resolução. Tá? Pega lá o exemplo que eu fiz, né? Pega o enunciado, tenta resolver outros exemplos também, sempre interessante, exercícios propostos, esse tipo de coisa, porque é muito importante a gente exercitar. É assim que a gente aprende de fato. Aqui a gente estudou o método, como ele funciona, fez um exemplo para ilustrar o método, mas aprender de fato é com você. Você tem que estudar, tem que treinar e só assim você consegue aprender o conteúdo. Tá bem, galera? Espero que tenham gostado de todo o conteúdo do vídeo de hoje. Eu fico por aqui. Agradeço a presença de vocês de novo, como sempre é muito importante. E um abraço para vocês, bons estudos. Até mais!